Tem um pregador hoje internacional. Ele veio lá do estado de Rondônia. O pessoal deve estar acompanhando aí pela internet, lá de Ariquemes. Alguém já ouviu aqui? Vamos fazer uma pesquisa no auditório. Alguém já ouviu falar de Ariquemes? Olha aí, tem meia dúzia de pessoas, graças a Deus, que ouviram falar de Ariquemes. Vem aqui, pastor Miqueias Lima. Vamos receber esse pregador com honras. Serviu aqui nessa igreja por mais de uma década, com paixão, dedicação. Está acompanhado da esposa dele. Fique em pé, irmã Gabi, por gentileza. Louvado seja Deus, está aqui a jovem esposa. Nosso pastor disse que ele orou muito, muito. Mas que talvez ela não tenha orado tanto assim. Olha aqui o resultado. Raquel, vamos orar por ele então? Foi nosso pastor de juventude, foi pastor de adoração aqui na Igreja do Recreio. E está voltando agora como pastor sênior. Pastor sênior da Segunda Igreja Batista de Ariquemes, Rondônia, capital secreta do mundo. Então, vamos orar por ele, Raquel, por gentileza. Senhor, muito obrigada pela vida do pastor Miqueias e pela presença dele aqui conosco. Tu sabes como ele é amado por nós, como ele é querido, Senhor, e como ele tem sido importante na história da tua igreja nesse lugar. Mas nós queremos ouvir mais de Ti, Senhor. Queremos aprender mais do Senhor e Te conhecer mais nessa noite. E o Senhor preparou essa noite para que o pastor Miqueias possa ser o Teu instrumento nas nossas vidas. Por isso nós oramos por ele agora, Pai, para que através da vida dele, o Teu Espírito Santo possa fluir, possa ser derramado sobre nós. Mas, Pai, nós precisamos também estar com os nossos ouvidos abertos e sensíveis a Ti, Senhor. Então, também atua em nós, Pai, para que possamos compreender e entender aquilo que precisamos receber do Senhor nessa noite. E nos ajuda, Pai, a termos coragem para responder, Senhor, aquilo que Tu esperas de nós. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida, amém? Para mim é uma alegria muito grande voltar a essa igreja, subir nesse púlpito, essa igreja que eu tenho um amor muito grande. Ontem à noite, eu contei isso pela manhã, eu volto a repetir, ontem à noite, quando eu vim aqui com a minha esposa para pregar no culto de juventude, e nós estacionamos ali, estava com o meu cunhado e com a minha cunhada, a minha esposa, a Gabi, perguntou para mim, como é que você está se sentindo? Você está nervoso? Eu falei assim, não, eu estou me sentindo como se eu nunca tivesse ido embora. Porque eu realmente me sinto em casa aqui, eu me sinto muito à vontade. Porque existem lugares de onde você sai, mas que nunca saem de dentro de você. E a Igreja do Recreio, para mim, é esse lugar que eu vou levar por onde quer que eu vá. Então, podem se passar os anos, pode aumentar a distância que for, vocês estarão sempre no meu coração. É por isso que durante várias vezes que nós mencionamos a Igreja Batista do Recreio lá em Ariquemes, a gente sempre se refere à Igreja do Recreio como nossa igreja. A gente tem esse costume de falar, não, porque lá na nossa igreja, no Rio de Janeiro, lá no Recreio, porque realmente nós sentimos que a Igreja do Recreio é a nossa igreja. Assim como eu sempre senti também que a Segunda Igreja Batista de Ariquemes era também a minha igreja. A igreja onde eu nasci, eu fui apresentado naquela igreja, eu fui batizado naquela igreja, a igreja que a minha mãe é uma das fundadoras. O templo que nós temos hoje lá, eu ajudei a construir. Com 8 anos de idade, eu participei de um mutirão lá. Os irmãos da igreja se uniram e eu tenho lá alguma coisinha naquela laje que eu ajudei a colocar concreto, com 8 anos de idade. Não era trabalho infantil na época, mas aconteceu isso lá. Mas com muita alegria a gente servia. E eu cresci, passou o tempo, e nós entendemos que, de fato, Deus estava nos chamando para aquele lugar de novo, para a minha cidade, e nós estamos muito felizes lá. Eu quero mandar um grande abraço para quem está nos assistindo e é de Ariquemes. Quero dizer para você, da Segunda Igreja Batista que está assistindo, desliga agora o seu computador, o seu celular, se arruma e vai para a igreja que começa o culto daqui 30 minutos, é o culto especial do Dia das Mães, tá bom? Aí depois você assiste a mensagem aqui quando você chegar em casa de volta. Eu estou muito feliz de verdade. Eu estava com muita saudade dos irmãos e é muito bom estar aqui de volta. Essa igreja é maravilhosa, que louvor maravilhoso. Parabéns a todo o Ministério de Louvor, na condução aí do Tuta, da condição da Priscila e do André. Vocês estão de parabéns.
ministração linda hoje, da Júlia e do Rafael, cantaram Céus Abertos, que é das minhas canções prediletas. Eu estou muito feliz mesmo. Que maravilha poder estar adorando ao Senhor juntamente com você. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 10, a partir do versículo 46. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar é que a gente mora numa cidade, Ariquemes é uma cidade muito quente. E uma das coisas que nós ficamos tristes em vir para cá, justamente nessa época, é que chegou uma frente fria lá. E ontem, na sexta-feira, estava fazendo um frio danado. Eu acho que o dia mais frio do ano. E quando nós acordamos, a gente saiu de Ariquemes 8h45, né, Gabi? 8h30, por aí, da manhã, e nós chegamos aqui no Rio de Janeiro 11 horas da noite. É uma longa jornada. Por isso que o pastor Marcos falou que eu venho do exterior. É quase do exterior, mas é Brasil ainda. E aí, quando eu acordei mais cedo, eu fui lá fora, um frio de rachar o osso, estava muito frio. E eu falei assim, Gabi, está muito, muito, muito frio. Quanto que está marcando no termômetro, Gabi? Ela, 25 graus, meu amor. Então, 25 graus é um frio assim, de matar lá em Ariquemes. É suficiente para matar um ariquemense. A prefeita vai lançar a candidatura da cidade às próximas Olimpíadas de Inverno, porque está muito brabo mesmo o frio, todo mundo agasalhado lá. Abra seu texto bíblico, vamos ler. A partir do versículo 46, do capítulo 10, a palavra de Deus diz o seguinte. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E que nesse momento você peça que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que você peça que agora o Senhor te livre de mais um culto. Que o Senhor te livre de mais uma mensagem. Mas que seja uma mensagem que comunique a você, ao seu coração, verdades profundas a respeito de Deus. E que você seja estimulado pelo Espírito Santo do Senhor a ser transformado. Senhor, eu te peço que nesta noite a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz onde precisamos ser iluminados e trazendo transformação onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a oração que nós a fazemos no nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Se você continuasse a leitura do texto, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, você ia perceber que o próximo episódio da vida de Jesus é a entrada triunfal em Jerusalém. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai perceber que a próxima grande coisa que acontece na vida de Jesus é a ceia, a última ceia que ele toma com os discípulos. E se você continuar a leitura do evangelho, você vai ver que depois da ceia, Jesus é entregue por Judas, ele é traído por Judas, é entregue nas mãos dos judeus que o entregam nas mãos dos romanos, e Jesus é crucificado. Ou seja, Jesus está a caminho do seu propósito. Jesus está caminhando para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Entrada triunfal essa, onde as pessoas o reconhecem como rei, onde as pessoas o aclamam como rei. Jesus está no ápice do seu ministério. Ele está no ápice da sua fama. Ele está no ápice da sua popularidade. O texto diz que grandes multidões o seguiam. Jesus estava cercado por muitas e muitas pessoas.
Àquela altura, Jesus era alguém de muito destaque naquela região. Está na sua fase mais popular, onde mais pessoas estão o acompanhando. Então Jesus é alguém famoso, Jesus é alguém compromissado, Jesus é alguém que tem um compromisso inadiável à sua frente. E é nesse contexto que nós encontramos um cego. É nesse contexto que nós encontramos um homem que clama a Jesus. No meio daquela grande multidão, um homem levanta a sua voz e grita pelo Senhor. Mas quem é esse homem? Nós sabemos quem é Jesus. E todos sabiam quem era Jesus. Jesus estava sendo amplamente conhecido naquela época, mas quem é o homem que clama? Do homem que clama nós não sabemos muita coisa. Nós sabemos sequer o nome dele. Porque Bartimeu não é o nome dele. O texto diz que ele era filho de Timeu. E o prefixo bar significa, em hebraico, justamente isso: filho de Timeu. Ou seja, ele é uma pessoa sem nome. É alguém que é conhecido pelo seu pai. Quem é esse que está gritando? Rapaz, não sei não, só sei que ele é o filho do Timeu. Mas qual é o nome dele? Não sei, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem é um Zé Ninguém. Ele é um mendigo. Ele é um homem que ele é definido pela sua deficiência. Não apenas, o texto não cita o nome dele, dizendo tão somente que ele é o filho de Timeu, Bartimeu, como o texto diz que ele é o cego. Esse homem, ele é definido pela sua deficiência. Então, esse homem que é um mendigo, definido pela sua deficiência, sem nome, largado às margens da sociedade, é o homem que clama pelo Rei dos Reis, por Jesus. O grande Rabi, o conhecido por todos. E enquanto ele faz isso, todo mundo manda ele calar a boca. As pessoas chegam para ele e falam assim: cara, para, você está incomodando o homem, você está incomodando o mestre, para de ficar gritando, é óbvio que ele não vai te atender. Olha para você, cara, você é um cego, cara, você é um mendigo, está aí, sentado à beira do caminho. Você acha que Jesus vai ter tempo para parar e olhar para você? Se enxerga, cego. É mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo para Bartimeu. Ô Bartimeu, se você fosse alguém importante, por exemplo, se você fosse um centurião, um homem de posição e de status elevado, talvez Jesus pararia e conversaria com você. Se você fosse um rico cobrador de impostos, talvez Jesus quisesse ficar na sua casa. Mas você, cara, é mendigo, cala a tua boca, fica quieto, Zé Ninguém. O mestre não tem tempo para você, ele não vai te ouvir. Só que, contrariando a expectativa de todo mundo, Jesus para e ouve o clamor daquele cego. Na nossa vida, muitas vezes, nós nos sentimos como esse cego deve ter se sentido. Nós olhamos para quem nós somos, olhamos para a nossa indignidade, olhamos para a nossa pequenez, olhamos para as nossas falhas de caráter, nós olhamos para o nosso passado, para os nossos pecados, e muitas vezes nós nos sentimos indignos de clamar sequer pelo Mestre. Como é comum nós encontrarmos pessoas que nós convidamos para fazer parte da igreja de Jesus, e que as pessoas olham para si, olham para a sua vida e elas falam assim: não, porque do jeito que eu estou eu não posso, eu preciso me consertar primeiro. A pessoa se olha e ela se sente indigna de sentar nesses bancos. E muitas vezes eu e você nos sentimos indignos,
de clamar ao Mestre, por causa da condição em que nós nos encontramos. Só que nesta história de Jesus, nós aprendemos que por mais indigno que nós sejamos, por menores que nós sejamos, por mais falhos que nós sejamos, por mais deficientes que nós sejamos, quando nós clamamos, o Senhor ouve o nosso clamor. Não importa quem você seja, não importa a sua história, não importa por onde você tenha andado, não importa o que você tenha feito. Ouse clamar ao Senhor. Ouse levantar a sua voz e chamar pelo nome de Jesus. Porque quando Ele olha para você e para mim, Ele não nos olha pelas lentes das transgressões, mas Ele nos olha através da cruz que nos redimiu, que pagou um alto preço, que nos comprou e nos lavou e nos purificou de toda a injustiça. Aquele homem se sentia indigno. E ele era incentivado pelas pessoas a calar a boca. E talvez tenha gente na sua vida que te incentiva a calar a boca. Tem gente que fica esfregando o seu passado na sua cara. Tem gente que fica dizendo para você: quem é você para ficar indo para uma igreja? Quem é você para ficar fazendo orações? Eu conheço você. Eu sei da tua história, eu sei do teu passado. Mas sabe quem realmente conhece a sua história, conhece o teu passado? É o Senhor Jesus. E sabe o que Ele diz sobre a sua história e o seu passado? E sobre as suas dívidas e sobre os seus pecados? Ele diz que está tudo perdoado e foi cravado e rasgado na cruz do Calvário. Não deixe que as acusações do inimigo, que por muitas vezes usam pessoas que estão próximas de você, te afastarem e te intimidarem de clamar pelo nome de Jesus. Ele clama pelo nome de Jesus. O Zé Ninguém, o cego sem nome, definido por sua deficiência, ele rejeita aquelas imposições daquelas pessoas e ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O texto diz que Jesus para tudo. O Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, aquele que estava com o Pai desde o princípio de tudo, aquele que sustenta toda a criação, o Filho de Deus, para tudo, para ouvir o clamor de um homem, de um mendigo, de um indigno. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não se engane. Apesar de Deus ser esse ser todo-poderoso, Criador de tudo e de todos, de infinito poder, esse Deus é o Deus que não te chama na multidão, mas te conhece pelo nome. Mesmo que as pessoas não saibam o teu nome, aquelas pessoas não sabiam o nome de Bartimeu, mas Jesus o conhecia pelo nome. Assim como Jesus te conhece pelo nome. Ele não te trata na multidão, Ele te trata na individualidade. E por diversas vezes Jesus faz isso. Por diversas vezes Jesus interrompe os seus compromissos. Jesus abre espaço na sua agenda. A sua agenda que era cheia de compromissos. A sua agenda que estava sempre repleta por multidões. Por diversas vezes ele larga toda a multidão para tratar de uma pessoa, pastor Marcos. Porque é nesse nível que Ele trata conosco. No nível da intimidade. Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou fazer uma refeição na tua casa. Hoje eu quero tratar contigo, Zaqueu. Mas tem uma multidão indo atrás do Senhor. Depois eu lido com a multidão. Hoje é a sua vez. Uma multidão cerca Jesus. E uma mulher consegue, espremida no meio de todo mundo, estender a sua mão e tocar no manto de Jesus. Jesus para tudo de novo. Ele para tudo. Ele tem compromissos inadiáveis, ele para tudo. E ele falou assim: alguém me tocou.
Seus discípulos falam assim: mestre, você só pode estar de brincadeira, está todo mundo te tocando. Como é que o Senhor vai falar que alguém te tocou? Mesma coisa de você ir no Maracanã lotado e falar assim: alguém me encostou. Está todo mundo encostando no Senhor? Não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Jesus para tudo e trata individualmente com aquela mulher. E aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que não cessava há anos, recebe o trato individual do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu irmão e minha irmã, apesar da nossa pequenez, da nossa indignidade, dos nossos pecados, das nossas transgressões, do nosso passado, o Deus Criador de céus e terra nos conhece pelo nome. Ele sabe quem é você, Maria. Ele sabe quem é você, Jorge. Ele sabe quem é você, Marcos. Ele sabe quem é você, Gabriela. Ele sabe quem é você, Jéssica. Ele sabe quem é você, Jennifer. Ele sabe quem é você, Isaías, José. Qual seja o seu nome, Ele te conhece pelo nome. Eu falei hoje pela manhã, tem 2 textos que eu acho tão lindo. Quando a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que mama, o texto já está utilizando uma figura de linguagem, porque é muito difícil uma mãe que se esquece do bebê que mama, mas ele diz assim: ainda que exista uma mãe que se esquece do bebê que mama, eu não me esqueceria de vós. Em outro texto, a palavra de Deus diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. O Senhor te conhece pelo nome. Jesus para tudo, seus compromissos inadiáveis, para o trato com a multidão e fala assim: chamem-no. Chamem-no, chamem esse homem, porque eu quero tratar com esse homem. Agora preste bem atenção, existe algo muito especial no clamor desse cego, e que por muitas vezes a gente passa batido. O texto diz, no versículo 47, que o que o cego ouve é o seguinte: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, preste bem atenção na dinâmica do texto. Quando ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, Jesus, o nome comum naquela época, de uma pequena cidade chamada Nazaré, onde ele cresceu e foi criado, apesar de ter nascido em Belém. Então ele era o rabi conhecido como Jesus de Nazaré. Assim como eu sou o Miqueias de Ariquemes. O Marcos é o Marcos de Fortaleza. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o homem famoso. Preste bem atenção no que eu estou te explicando. O homem famoso, o grande rabi que estava seguindo pelas multidões, era o Jesus de Nazaré. Mas o texto diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouve que é Jesus de Nazaré, mas o que ele grita é: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê que aquele cego grita Jesus, filho de Davi? Porque aquele cego não acreditava que Jesus era simplesmente um grande mestre. Ele não acreditava que Jesus era simplesmente um milagreiro, um profeta, um grande rabi. Quando ele faz essa declaração na boca desse cego é uma declaração messiânica. Ele está reconhecendo o reinado de Jesus. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo o seguinte: Jesus, meu rei, aquele que vai sentar no trono, aquele que vai reinar para sempre. Ele reconhece que Jesus é o cumprimento da profecia, de que o Senhor enviaria o seu ungido, e que esse ungido se sentaria no trono e governaria para sempre. O cego Bartimeu, ele não reconhece a Jesus como um grande homem, ele reconhece a Jesus como o rei do universo. Ele não quer o milagreiro, ele não quer o profeta, ele não quer o mestre, ele não quer o rabi, ele quer o rei. Ele quer o rei. E nós por muitas vezes estamos procurando milagreiro. Eu quero o milagreiro Jesus porque eu quero um milagre.
quero o Rabi Jesus porque eu quero os ensinos morais. Quero aprender com esse grande mestre, esse grande professor de ética e de moral. E muitas pessoas tentam tratar Jesus, o Jesus histórico, como sendo apenas esse grande mestre, esse grande filósofo. Só que esse cego sabe que não. Esse cego sabe que esse Jesus não é simplesmente o Jesus de Nazaré. Esse Jesus é o Jesus, filho de Davi, o rei dos reis, o Messias esperado. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte: das duas uma, ou você crê que Jesus era filho de Deus, ou você crê que Jesus era lunático, era doido, porque ele falava que era filho de Deus. Não existe meio termo. Jesus não pode ter sido só um grande sábio. Se Jesus foi só um grande sábio, ele não era um grande sábio, ele era doido, André. Porque ele falava que ele era o cumprimento da profecia, que ele era o filho do Deus vivo. Não existe meio termo. Jesus não é um professor de ética simplesmente. Jesus não é um ensinador de morais e bom costume. Jesus não é só um profeta, como ensina o islamismo. Jesus não é um grande mestre, como ensina o budismo. Jesus é a encarnação do Deus vivo, o Rei dos Reis, aquele que está sentado no trono de glória e que reina para todo sempre. Esse é o Jesus que nós cremos. Nós não podemos crer nada menos do que isso. E nós não podemos querer nada menos do que isso. Sabe por que aquele cego é atendido? Pelo mesmo motivo que a mulher do fluxo de sangue é atendida. Quando Jesus diz assim: a sua fé te curou, meu filho, é a mesma coisa que ele diz para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. Sabe onde que a mulher toca em Jesus? Na ponta das vestes. Sabe qual o texto que aquela mulher conhecia? O texto de Malaquias, que dizia que o sol da justiça se levantaria trazendo cura nas suas asas. A palavra asa significa também ponta das vestes. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela não toca em Jesus de Nazaré, não. Ela toca em Jesus, filho de Davi. Ela toca no sol da justiça, no Messias esperado. Ela crê que nas vestes de Jesus existia a cura, porque ela crê que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis. Ela não quer só a cura de Jesus, ela quer o reinado de Jesus sobre a sua vida. O cego não quer o milagre, ele quer o reino. Ele não clama só pela cura, ele clama pelo rei. Eu pregava hoje pela manhã e eu dizia que Jesus não tem a solução para você. Jesus não tem a saída para você. Jesus não tem o pão. E esse é o significado do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O significado do milagre dos pães e dos peixes é que Jesus não tem o pão, Jesus é o pão. Eu sou o pão da vida. Vocês vão comer esse pão e vocês vão ter fome de novo. Mas se vocês comerem de mim, que sou o pão da vida, vocês serão saciados para sempre. Tem muita gente que quer a cura do Senhor, tem muita gente que quer a bênção do Senhor, mas não quer o reinado do Senhor sobre as suas vidas. E o que me encanta nesse cego é que ele não chama Jesus milagreiro, cura-me da minha cegueira. Ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo: Jesus, meu rei. Jesus, Messias. E aí Jesus para tudo e fala assim: chamem-no. Chamem-no. E as pessoas chegam para o cego e falam assim: olha, levante-se, ele o está chamando. Jesus é um rei, mas ele não é um rei déspota. Jesus não é um ditador tirânico. Jesus é um rei legítimo. Jesus é um rei que respeita inclusive a sua individualidade e a sua vontade de não viver sob o reinado dele. O que Jesus faz é convidar o cego
para estar na presença dele. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer absolutamente nada. Jesus não me obriga e não te obriga a nada. Ele nos convida. Ele nos convida a ser seus súditos. Ele nos convida a ser seus discípulos. Ele nos convida a ser os seus seguidores. E ele faz para esse cego esse convite: vem até aqui. Só que cabe ao cego uma resposta. Assim como cabe a mim e você uma resposta. A graça do Senhor está estendida a todos. A bênção do Senhor está derramada sobre todos. Mas depende de uma resposta. Uma ilustração que eu acho que representa bem isso. Vocês sabem, vocês já ouviram falar em algum momento da minha boca que eu tenho um cachorrinho chamado Otinho. Eu amo muito o Otinho. O Otinho é meu cachorrinho querido. E uma vez eu fiz uma casinha para o Otinho. E eu fiz uma casinha bem bonitinha para ele. Bem confortável. Uma casinha maravilhosa. E ele nunca entrou na casinha. Ele escolheu viver fora da casinha. A graça do Senhor é essa casa maravilhosa. A graça do Senhor é esse presente inigualável, que está à sua e à minha disposição. E a pergunta é: você quer entrar e viver debaixo dessa graça? Ou você prefere continuar dormindo no chão, do lado de fora? Jesus faz o convite para aquele cego: vem, vem. E algo extraordinário acontece. A forma como esse cego responde é maravilhosa. O texto diz assim: que lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé. Preste bem atenção. Aquele homem era um homem muito pobre. Aquele homem era um homem que não tinha nada, exceto uma capa. A capa é o único bem citado que esse homem tinha. E quando ele recebe o convite de Jesus, sabe o que ele faz? Ele lança aquilo que ele tinha de maior valor. Ele não se importa, porque para ele a única coisa importante nesse momento é atender ao chamado do Mestre. Aquele homem não se apega a absolutamente nada quando ouve o convite do Mestre. Levante-se, ele está o chamando. De um salto pôs-se em pé, lançando a sua capa. Muitos de nós têm dificuldade de entrar na casa da graça, porque não quer abrir mão de algumas coisas. Porque quando nós dizemos sim para Jesus, nós dizemos não para diversas coisas. E muitos de nós se apegam a coisas que na verdade estão nos trazendo destruição. Eu lembro de ter visto uma vez um documentário sobre uma armadilha que eles armam para macacos. Eles colocam uma cuia, e nessa cuia eles colocam um coquinho. Um coquinho que o macaco gosta muito. E quando o macaco enfia a mão no coquinho, na cuia, ele pega o coquinho. Mas ele enfia a mão assim, e quando ele pega o coquinho assim, a mão não sai, a mão fica presa. Tudo que o macaquinho precisa fazer é soltar o coquinho, para se livrar daquela armadilha. Mas sabe o que o macaquinho faz? Ele se apega no coquinho. Ele é capturado e ele é morto. Tem gente que está segurando o coquinho aqui. Tem gente que está se apegando àquilo que justamente o está matando. Tem gente que já ouviu o chamado do Mestre. Tem gente que já sabe o que deve fazer. Tem gente que já sabe qual é o próximo passo, mas não dá o passo porque não quer abrir mão. Está apegado demais. Eu não sei o que o Espírito está falando no seu coração, mas se você está entendendo, abra a mão. E abra a mão.
E não deixe que nada, absolutamente nada, nem ninguém, te separe do teu propósito. Te separe do chamado do Mestre. É lindo o desprendimento que esse cego tem. Você fala assim, é só uma capa. Abrir mão de uma capa é fácil. Abrir mão de uma capa quando a capa é tudo que você tem, é difícil. Porque é abrir mão de tudo que você tem. E muitos de nós temos dificuldade de abrir mão. E aí o texto diz que, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé. Ele chega diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta interessante para o cego. Ele faz assim, ele pergunta, o que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? A pergunta de Jesus parece uma pergunta boba, né? Que raio de pergunta é essa para um cego? Mas a pergunta de Jesus é uma pergunta importante. Porque Jesus quer provar realmente o que se passa no coração daquele cego. Porque preste bem atenção, por mais difícil que fosse a situação que aquele cego vivia, aquele cego tinha uma vida estabilizada. Ele tinha uma certa estabilidade. Era de costume, e ainda é de costume entre os judeus, darem esmolas para as pessoas que necessitam. Então, por mais que ele não tivesse tanto, ele tinha o suficiente para viver. Ele tinha o seu ponto ali, ele tinha a sua capa, ele tinha o seu sustento. Ser curado implicava numa mudança radical de vida. Aquele cego não poderia mais mendigar, ele teria que agora arranjar uma profissão. Aquele cego não poderia mais ficar à beira do caminho, ele teria que mudar radicalmente a sua vida. Então, antes de fazer essa mudança radical, Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele responde, eu quero ver. E aí, ele é curado. Agora, uma coisa interessante acontece na história anterior a essa. No mesmo capítulo 10 de Marcos. Jesus faz uma pergunta muito parecida com a pergunta que ele faz para o cego. Ele chega para o cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? Assim como ele faz a pergunta para Tiago e João, os filhos de Zebedeu. No versículo 36, eles chegam para Jesus pedindo algo para Jesus e Jesus pergunta para eles, o que vocês querem que eu lhes faça? Ele pergunta para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele pergunta para Tiago e João, o que vocês querem que eu te faça? O cego Bartimeu fala assim, eu quero ver. Tiago e João falam assim, eu quero sentar à sua direita e o meu irmão quer sentar à sua esquerda no seu trono celestial. A um, Jesus atende. A outro, não. Porque Jesus não tem compromisso de atender todos os meus pedidos e todos os seus pedidos. Prestou atenção no que eu falei? Jesus não tem compromisso de satisfazer todas as nossas vontades. Jesus não é aquele que veio para nos mimar e nos estragar. Jesus é aquele que veio para que nós crescêssemos. E para nós crescermos, muitas vezes, Ele nega os nossos pedidos. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir. E o próprio texto bíblico diz que nós pedimos mal. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que nós não precisamos. Muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que estão contrárias à sua vontade. E Deus não vai te atender. E quando Ele diz não a isso, Ele diz não por causa que Ele ama você. Ele diz não por amor. Muitas vezes nós ficamos chateados com as respostas de Deus.
Muitas vezes nós ficamos indignados, a gente esperneia, a gente grita, a gente briga. A gente fala assim, mas eu orei, e Deus não me respondeu. Ele te respondeu sim. Como não? Te respondeu. E a resposta dele foi não. E esse não é expressão de amor. Porque quando ele diz sim para você, ele está dizendo, eu te amo, meu filho, e isso vai ser uma bênção na sua vida. E quando ele diz não para você, ele está continuando a dizer que ele te ama e que aquilo não seria bênção na sua vida. Ele faz a mesma pergunta, Tiago e João e Bartimeu, a um ele dá, a outro não, porque ele não tem compromisso de atender todas as minhas vontades e todas as suas vontades. Ele tem compromisso de nos tornar semelhantes a ele. Para que isso aconteça, muitas vezes, a nossa vontade precisa ser provada. Para que a nossa vontade encontre a vontade do Pai. Para que nós recebamos o sim de Jesus. O que quer que eu te faça? Ele diz assim, eu quero ver. Eu quero sair da miséria que eu estou. E algumas pessoas estão vivendo na miséria há tanto tempo que se acostumaram a viver na miséria. Algumas pessoas vivem uma situação de opressão tão grande que não conseguem se enxergar em liberdade. Algumas pessoas estão tão escravizadas pelo pecado que elas não conseguem se enxergar livres. É como se estivessem presas. E as portas das cadeias tivessem se abrido. E elas deliberadamente dissessem não. Não. Porque muitas vezes nós temos medo daquilo que por nós é desconhecido. Quando a desgraça é tudo que você conhece, quando a miséria é tudo que você conhece, quando a prisão é tudo que você conhece, a liberdade te bota medo. O novo de Deus para você pode te botar medo. Mas preste bem atenção. A liberdade é sempre melhor que a prisão. Por mais que você esteja acostumado à situação que você está vivendo, por mais que você esteja adaptado com a prisão que você está vivendo, o Senhor tem para você libertação. E a libertação é sempre melhor que a prisão. É sempre melhor que a opressão. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E Jesus queria curá-lo. Porque Jesus não queria tirar ele apenas da escuridão física, mas ele queria tirar também Bartimeu da escuridão espiritual. Ele queria que Bartimeu fosse completamente livre. Livre no seu corpo e livre no seu espírito. E o resultado da libertação de Jesus na vida de Bartimeu é que o texto diz que Bartimeu, quando é curado, começa a seguir a Jesus. E o Senhor, nesta noite, está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Talvez você esteja vivendo num sepulcro. Talvez você esteja vivendo morte na sua vida. E o Senhor está hoje estendendo a mão a você e querendo transformar este sepulcro em vida. Ele quer transformar túmulos em jardins. Ele quer transformar pranto em dança. Ele quer transformar terra seca em terra fértil. Ele quer transformar traumas em fonte de cura. Ele quer transformar a sua graça, na verdade, ele quer transformar a sua história de desgraça em graça. Ele quer redimir o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Mas ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Porque ele quer uma resposta sua.
E a resposta que Ele quer de você é a resposta que o cego Bartimeu deu. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero sair da escuridão, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ser liberto. Eu quero ver. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesta noite. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao seu coração. Mas se Ele tem falado alguma coisa com você, você precisa respondê-lo. Talvez você esteja se sentindo indigno. Você se sinta um pobre e miserável. Por causa daquilo que você já viveu na sua vida. Por causa dos seus erros, seu passado, seus pecados. Por causa do que as pessoas têm dito ao teu respeito. Mas saiba que existe um Deus todo-poderoso que ouve o teu clamor do jeito que você está. Com a história que você tem. Basta que você erga a sua voz e clame a Ele. Assim como aquele cego clamou. Mas preste bem atenção. Jesus não quer ser só seu milagreiro, não. Jesus não quer ser apenas o seu mestre. Jesus não quer ser o seu professor. Jesus quer ser o rei sobre a sua vida. Porque é isso que Ele é, o rei. A história de Jesus é a história de como Deus se tornou rei. Como Ele se tornou rei sobre tudo e sobre todos. E de como Ele quer se tornar rei sobre a sua vida. O que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando. Quer continuar vivendo do seu jeito? Você quer viver debaixo do meu reinado? Quer continuar vivendo de acordo com a sua vontade? Ou quer viver de acordo com os meus propósitos? Quer continuar preso, vivendo na miséria, vivendo na escuridão? Ou você quer ver a luz? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? O que você quer que eu te faça? Eu sei o que Deus quer fazer com você. É a mesma coisa que Ele quer fazer comigo. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Essa é a vontade dEle, mas qual é a sua, hein? O que você quer que eu te faça? E Deus está agora pedindo de você uma resposta. E que você dê a resposta que o cego deu. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Se coloque de pé e nós vamos cantar essa canção. Enquanto essa canção é ministrada, que você dê uma resposta agora à pergunta de Deus. O que você quer que eu te faça? Vamos cantar. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A sua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Cante isso, que eu não posso fazer, tu pode. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer.
bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Cante mais uma vez, como Bartimeu. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão Me sustenta de pé. mesmo que tudo Se acabe, ainda me resta a fé. Erga sua voz, erga suas mãos ao céu e clame. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, A mudança que eu preciso, tu podes. o milagre Que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Você pode declarar isso em alta voz. O meu milagre, Senhor, Eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. E eu quero fazer para você o mesmo convite. Se você está na escuridão e precisa de ver, você que está vivendo numa situação de prisão e de miséria, e você entende que você precisa ser tocado pelo Senhor, você entende que você precisa ser transformado pelo Senhor, você que enfrenta uma situação impossível, uma causa impossível, clame ao Senhor assim como aquele cego clamou. E não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Mas pastor, eu não mereço. Eu também não, mas eu clamo a Ele, porque Ele me ouve não por mérito meu, mas por graça. E Ele te ouve por graça e por misericórdia, assim como Ele ouve o meu clamor. Então você que hoje tem um clamor, eu quero te convidar a estender as suas mãos para o céu. Se você tem um clamor, só você que tem um clamor. Se você não tem um clamor, não precisa não. Mas se você tem um clamor agora, levante as suas mãos para o céu e clame ao Senhor. Jesus, filho de Davi, declare o reinado de Deus sobre a sua vida. Declare a soberania de Deus sobre a sua vida. Declare que Ele é Senhor sobre você, que Ele é Senhor sobre a sua família, que Ele é Senhor sobre o seu coração, que Ele é Senhor das suas vontades, que Ele é Senhor dos seus desejos, que Ele é Senhor dos seus projetos. Declare o reinado e a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, mas principalmente sobre você agora. Jesus, filho de Davi, Jesus, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim. Clame ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero agora clamar por cada um dos meus irmãos e irmãs que levantam a sua voz e levantam as suas mãos, porque reconhecem que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o Rei dos reis, que o trono é Teu, que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, que o Senhor governa sobre tudo, sobre todos, que o Senhor tem o poder nas Tuas mãos. E nós reconhecemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, que o Senhor é o nosso dono. E nós colocamos diante do Senhor o nosso clamor agora. Assim como aquele cego clamou, nós clamamos a Ti, Senhor. Existem irmãos e irmãs aqui que estão clamando por cura,
que no nome de Jesus o Senhor derrame cura sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Faça-se a tua vontade, Senhor. Eu te peço por aqueles que agora clamam por libertação, que estão sendo oprimidos na sua vida, que por anos e anos têm vivido uma vida de opressão, uma vida de escravidão. Que o Senhor agora quebre as correntes, que o Senhor quebre as cadeias, e que eles sejam libertos para a honra e glória do teu santo nome. Que toda agora cadeia caia no nome de Jesus, que toda amarra de Satanás agora caia por terra no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida liberdade. Eu profetizo sobre a sua vida santidade. Eu profetizo sobre a sua vida vida abundante, vida na presença do Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Erga a sua voz, erga as suas mãos, erga as suas mãos, erga o seu clamor. Cante a Ele, cante a Ele, cante a Ele. O que eu não posso fazer, oh Jesus. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que mensagem poderosa vindo do coração de Deus. Vem aqui, pastor Miqueias, não vai embora não. Se você foi abençoado nessa noite por esse homem de Deus, eu quero que você direcione a sua mão direita sobre ele. Sua esposa está ali. Direcionar a mão sobre ele. Pastor Miqueias, meu amigo de longa data. Eu lembro que eu fiquei com o coração assim muito choroso quando ele partiu. E eu disse a ele, eu creio que você faz parte da nova geração de pregadores, de homens ungidos de Deus, que vão abalar o Brasil com a pregação da palavra, com a vida reta diante de Deus. Meu amigo, você saiu daqui como ensina o nosso pastor há muitos anos. Você saiu pela porta da frente, porque é assim que tem que sair. E você está voltando também pela porta da frente. Nós honramos você como igreja do Recreio. E vamos orar pela sua vida agora. Pai, nós te agradecemos, porque tem homem de Deus na cidade. Obrigado que aprendemos com o pastor Miqueias as lutas que viveu. Deus, a poderosa obra de restauração que tu fez na vida dele, Senhor. Nós temos o prazer de ter acompanhado o teu mover na vida dele. O Senhor o trouxe para cá e o Senhor o levou para o estado de Rondônia novamente. Agora, como pastor, alguém que vai dar um ritmo numa igreja local, vai expor a tua palavra na unção, no poder do Espírito Santo. Ó Deus, visita Ariquemes através da vida dele, através da sua família. Que vidas sejam libertas naquele lugar. Ó Deus, que os indiferentes ao Evangelho se submetam à autoridade do teu nome. E que a segunda igreja batista de Ariquemes seja luz para aquela cidade, luz para aquele estado. E nós queremos nos despedir do teu filho, Senhor, abençoando ele, liberando sobre a vida dele as mais ricas bênçãos espirituais. Leva ele, ó Deus, para casa, guardado, protegido pelo Senhor. E que a cada dia nós, como igreja de Deus, possamos lembrar que o Senhor tem poder para restaurar, tem poder para libertar as nossas vidas. Se você quer honrar esse homem de Deus, aplaude o nome de Jesus. Agora você vai para sua casa, mas você vai cantando, não é isso, Júlio? Não é isso, Rafa? Você vai adorando a Jesus, dizendo, o maior culto começa lá fora agora. Deus te abençoe, seja parte
forte da igreja do Recreio. Vamos pra cima. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Vai em paz, irmão, minha irmã. Até semana que vem.